Domo Domo, meus consagrados fãs de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, dessa vez episódio de número 9. Foi um episódio que, quando você tá vendo, você tá assistindo e já dá aquela cena do Tanjiro fazendo o golpe final, você fala, ué, como assim? Porque o episódio acabou? Porque já tá na ending? Porque foi um episódio muito rápido e foi um episódio muito legal. Foi um episódio que eu diria que foi quase 100% focado em ação, na verdade, teve muita pouca informação, tipo, sobre algo relacionado, Muzan, essas coisas. Só que as informações que o episódio passou foram importantes, então eu vou falar o que eu achei do episódio, o que eu gostei, como foi, porque a gente viu que foi difícil pro Tanjiro e companhia dessa vez. Os Onis que eles se enfrentaram, como a gente viu pelo episódio anterior, pelo vídeo que eu tinha falado, eram guardas do Muzan mesmo, e já foi falado, tipo, como é chamado esses guardas. Então, eu vou falar isso entre outras informações do episódio no vídeo, então se você quiser comentar sua opinião sobre o que você achou do episódio, é sempre bem-vindo o seu comentário positivo, então comenta aí, dê like se você gostar do vídeo e se inscreva no canal se é seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Então vamos logo falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio de número 9, Tanjiro vs os Junin Kizuki. Então vamos falar do episódio, começando pela parte lá do Yushiro perdendo a cabeça. Sério, quando ele perdeu a cabeça, eu achei, caraca, já mataram ele, eu sabia que isso ia acontecer. Só que daí eu esqueci que Onis, eles têm o corpo regenerado, então eu esqueci desse fato muito importante. Então quer dizer que eles vão ficar vivos pelo menos ao longo de toda a obra. O que acontece é que a gente vê que daí eles estão naquela mansão onde já isso foi atacada pelos Onis, porque foi mostrado que, digamos que os Onis, o da Flecha e o da Mari conseguiram passar. Por conta de que a gente viu que o Yushiro, ele tem o poder de esconder objetos, que é o Kenkinjutsu, que é a espécie especial de Onis. Ele também é. Só que, como foi falado, ele esconde objetos, mas ele não consegue apagar e fazer camuflagem. Então, ou seja, os rastros de Tanjiro, de Nezuko vão continuar. E foi assim que o Oni da Flecha lá conseguiu achar. Por conta de que o rastro de uma pessoa, ele não é apagado, ele não consegue camuflar isso. O que ele faz é esconder objetos, como ele escondeu a mansão dele lá e da Tamayu-san, ou a si próprio, pelo que deu a entender, porque a técnica dele ainda não está finalizada. Então, como vimos, ele consegue, digamos que, até camuflar a presença dele, mas a de outros ainda não. Pelo menos é isso que dá pra entender, que ele consegue esconder a si próprio, mas isso é meio que uma camuflagem, só que esconder os outros ele não consegue, ou seja, se mais pessoas ficarem em volta dele e da Tamayu, será um problema, porque ele não vai conseguir esconder. E foi isso que causou todos esses problemas que os Onis acharam pelo rastro do caçador, que é o Tanjiro, e da Nezuko. Então, assim, eles invadiram a mansão e acharam tudo. Então, foi algo legal, porque mostrou um pouco da habilidade ainda do Yushiro, que ele ainda não tem controle total. Ele ainda não tem, digamos, poder tal, ele não conseguiu descobrir como é que ele pode... Digamos, ele não treinou o suficiente ainda. Mas foi algo legal e bacana que o episódio mostrou. E foi assim que eles acharam, graças às pegadas do Tanjiro, da Nezuko e talvez até mesmo do Yushiro. Apesar que ele pode apagar a presença dele, não é mesmo? Bom, eles acharam a mansão, acabaram lá, e o Yushiro perdeu a cabeça no começo, já logo de cara, e daí a situação tá complicada. E daí temos informações importantes. Vamos começar pelas duas que eu achei as mais importantes do episódio inteiro. Primeira informação, Junin Kizuki, eu acho que é assim que se pronuncia. É o grupo, digamos que é o grupo especial do Muzan, digamos que é aqueles guardas especiais. São aqueles guardas Onis bem diferente de Oni comum, tipo que deve obedecer. É os Onis especiais, as guardas reais, tipo do Muzan. Como eu falei, as guardas pessoais dele, que são ligados diretamente a ordens dele. Ele dá as ordens, eles têm que obedecer logo de cara. E por conta disso, eles também são tão poderosos quanto o Muzan. Ou seja, são os Onis mais difíceis que o Tanjiro tem para enfrentar no momento atual. Então daí vemos que ele está enfrentando esses dois do grupo de Junin Kizuki. E temos a outra informação que o episódio concede, que após o Tanjiro, aquele Baka, falar em voz alta o nome da Tamayu-san, eles ouviram o nome dela e já ligaram logo de cara com a fugitiva Tamayu, o que mostra que a Tamayu-san é uma fugitiva, ela fugiu, digamos, das ordens do Muzan, provavelmente não duvido que ela também era uma Junin Kizuki, provavelmente pode ser que ela seja, porque ela é tão poderosa, pode ser que ela fosse uma, então provavelmente a gente viu que ela está como fugitiva, como foi mostrado, e o Muzan quer a cabeça dela, não é à toa que eles falaram que iriam levar a cabeça do Tanjiro, que é a ordem do Muzan, e de recompensa iriam levar a dela ainda por ser a fugitiva. Então mostra que ela é uma pessoa importante, mas que traiu, digamos, essa organização aí do Muzan, porque ela mesma quer destruir ele. Então eu achei bem bacana isso, que foi informação simples, mas é uma informação importante para a obra. Pelo menos a gente já sabe um pouco mais de uma das personagens principais, pelo menos desse arco. Então a Tamayu é uma fugitiva importante.
Para todo caso, foi isso que eu tinha para falar, acho que mais de informação do episódio. Agora vamos falar como foi, como decorreu, como foi as batalhas. Mas então daí a gente vê, como eu já falei no começo do vídeo, o Yushiro perdeu a cabeça dele e daí os Onis estão usando as técnicas dele sincronizados. Uma coisa que eu acho interessante já de destacar já no começo do vídeo é que no final do episódio, nos segredos Taisho lá, aquele momento do Tanjiro e da Nezuko, no final do episódio, ele fala junto da Nezuko que eles se conheceram no caminho. Então mostra que talvez, tipo, esses dois membros dos Onis, eles se conheceram e já tem uma técnica tão sincronizada, sendo que o Muzan, tipo, chamou eles e eles já estavam juntos, mas daí o Tanjiro fala que eles se conheceram ao longo do caminho da missão deles. Então mostra que talvez os Jun e Kizuki não sejam tão ligados, embora sempre estejam ao redor do Muzan. Só que eles começaram a fazer, digamos que uma amizade ao longo do caminho, seria algo parecido com isso. Bom, a gente vai acreditar no que o Tanjiro falou no final do episódio, não é mesmo? Então o que mostra é que eles mal se conheciam, mas já tiveram uma sincronia perfeita. O que acontece é que daí teve aquela cena cômica lá do Tanjiro e da Nezuko treinando a sincronia deles. Foi ótima essa cena, eu gosto muito do final do episódio porque eu acho muito kawaii, muito engraçado essas cenas. Para todo caso, vamos falar agora, continuar falando do episódio. A gente viu que daí o Yushiro, ele perdeu a cabeça e o Tanjiro tá perguntando, ué, mas por que o Yushiro tinha desviado? E mostra que um dos Onis, eles, digamos, tem o poder de direcionar flechas. E essas flechas, digamos que tem o poder de controlar objetos e pessoas. Então ele controlou aquela esfera lá daquela outra Oni lá das mares, que é aquele objeto. Então, digamos que controlando aquela esfera, eles surpreenderam o Yushiro e conseguiram acertar a cabeça dele. O que mostra que com uma ótima sincronia, para a pessoa que ainda não conhece as habilidades deles, seria um problema. Só que daí eles descobriram, porque o Yushiro, quando teve a cabeça de volta, começou a reclamar. Teve até uma cena engraçada que ele falou, vamos aproveitar e deixar esses dois aqui e fugir. E daí a Tamayo já ficou brava e ele só falou Jodan des, que é brincadeira, porque ele sabe que ele levou uma coça dela. E daí a gente vê que o Yushiro passa todos os conselhos lá pro Tanjiro. Tipo, olha as flechas, você cuidando das flechas, você vai conseguir sair dos golpes. E acontece que o Tanjiro, ele não consegue enxergar essas flechas, porque é uma técnica bem especial, ou no momento atual o Tanjiro não tem a habilidade de enxergar. Para todo caso, pelo que aparenta ser, só os Onis podem enxergar. Então acontece que o Yushiro passa um pouco do poder dele para o Tanjiro, e agora o Tanjiro observa as flechas e consegue ir desviando e monta uma estratégia de contra-ataque. Ou pelo menos tenta montar uma estratégia, e daí a gente vai vendo o que acontece. Então vemos algo que eu tenho que destacar, porque Demon Slayer, ele é um anime da Ufotable. Eu já disse isso em quase todo vídeo desses 9 episódios até o momento, que a animação é surreal, é algo incrível desse estúdio, mas é um estúdio tipo especial, nem tinha o que se surpreender. Mas, tipo, cada cena, tipo, cada animação que eles fazem, mesmo que seja simples, é uma animação bonita. Então, a animação ficou muito bem animada nesse episódio, não perdeu nem um pouco para os outros episódios. E foi cenas, digamos, bem movimentadas do Tanjiro. A gente via que a velocidade, a animação do personagem que os animadores tiveram que fazer foi com extremo cuidado, porque em nenhum momento ele perdeu a qualidade. Então, a animação foi algo de destaque, principalmente na hora que o Tanjiro desviava daquelas flechas e usava os golpes dele. Então, ficou bem legal isso. Para todo caso, a gente tá vendo daí o final da batalha, a gente viu que o Tanjiro ainda tá com dificuldade, ele quase perdeu o braço dele, mas ele conseguiu usar, digamos que um improviso e conseguiu sair daquela flecha. E daí a gente vê que ele começa a improvisar, ele vai juntar todas as formas dele, todas as técnicas que ele sabe utilizar. E vemos o Tanjiro, digamos, usar improviso e inteligência, isso é algo que eu gostei bastante, por conta de que para enfrentar aquelas flechas daquele Oni que estavam quase imbatíveis, ele utiliza, como eu disse, as técnicas dele, só que eu gostei da forma como ele fez. Por quê? Ele utilizou a sexta forma para envolver a espada, e daí ele usou a agilidade da terceira forma da técnica de respiração dele, correndo, e ele finaliza o Oni já com essas duas técnicas juntas e modifica a segunda forma acertando de frente o Oni. Então vemos que para enfrentar aquelas flechas que a espada dele não cortava, ele teve que usar as técnicas especiais dele, só que juntas e modificadas. Ou seja, o Tanjiro conseguiu enfrentar o Oni usando, digamos que, uma técnica nova. É as técnicas dele como se fossem a sexta forma, a terceira forma, junto da segunda forma modificada. Então acontece que aquela flecha, digamos que causava um peso enorme, só que mesmo assim ele conseguiu usar a favor dele e cortou o Oni. Então foi algo que eu gostei, foi algo legal,
porque vemos que ele teve que ser inteligente, ele teve que improvisar. A gente viu que a situação estava ficando feia para ele, digamos que ele não ia aguentar mais golpes como ele estava, digamos, aguentando, foi golpes sérios, ele estava, digamos que provavelmente com os ossos quebrados, mas ele conseguiu e é algo de destaque porque a animação nessa parte ficou linda, as cenas foi bem movimentadas, então os animadores estão de parabéns porque fazer aquilo não foi fácil, ainda mais porque são várias técnicas como a gente já viu nos outros episódios e que exigem um trabalho de animação enorme, mas ficou fluido, ficou bonito. E foi algo legal, porque quando a gente já vê ele usar técnicas novas já é legal. Imagine ele reutilizar técnicas como se fosse uma nova. Então, digamos que provavelmente o Oni foi derrotado. E que acaba assim o episódio. Tipo, foi um final bem filha da mãe, porque é aquele final que tipo a gente não queria que acabasse. A gente queria ver o que acontece, mas é aquele final bem estruturado que a produção tem que fazer. Por quê? Porque assim faz gerar uma hype pra próxima semana, pra gente ver o Tanjiro realmente conseguiu acabar com aquele Oni, tendo em vista que eles podem se regenerar, o Tanjiro vai ter que extrair ainda o sangue, então tipo, fica aquele mistério, a gente ainda quer a próxima semana logo, tipo, foi pra ending, algo que a gente ainda não queria, por mais que a ending seja boa, a gente queria ver mais um pouco, mas acabou rápido, teve bastante coisa, como eu disse, foi muita ação, eu gostei bastante disso, e agora é esperar a próxima semana, afinal, só semana que vem tem mais Demon Slayer. Mas então era isso, minha querida, meus queridos Kohais, que eu tinha para falar sobre o episódio de número 9 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Foi um episódio, como eu disse, 100% focado em ação, algumas informações, mas são informações interessantes. Eu gostei de ver que, tipo, pelo que aparenta, tipo, talvez o Oni consiga passar um pouco da técnica dele para a pessoa aliada, como a gente viu, o Yushiro passou um pouco de uma técnica que só ele tem, e ele passou para o Tanjiro. Então, eu particularmente achei isso algo legal, espero que a obra desenvolva um pouco com o tempo. A gente teve cenas da Best Girl da obra, a Nezuko, a gente viu ela atacando lá os Onis, foi bem bacana isso, mas a coitadinha machucou a perna. Então, a gente viu muitas cenas bem bacanas, bem divertidas. Não foi muito um episódio cômico, mas ainda teve cena cômica no meio do episódio, então vale destacar isso. Para todo caso, fale o que você gostou do episódio nos comentários, se inscreva no canal, dê like, que isso vai ajudar bastante. E se a sua pergunta é, Haruhi-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer? Então, para o próximo episódio de Demon Slayer, eu acredito que eles vão focar, digamos que, talvez numa mini transformação da Nezuko. Nem sei se o termo certo é usar transformação, por quê? Como ela acabou machucando, perdendo a perna, até ela poder regenerar a perna vai demorar um tempo, tendo em vista que ela não ingere sangue. Então isso que difere, a recuperação dela é mais lenta que a dos demais Onis, tipo, por exemplo, o Yushiro, que ingere pouco sangue, mas isso, tipo, deixa o corpo dele muito mais rápido na regeneração. Então a gente viu que a Nezuko ainda vai sofrer um pouco para ela poder ficar em pé e já atacar, mas pelo que mostrou, a Tamayo, ela vai aplicar uma injeção na Nezuko que vai deixar ela, digamos que já super forte, super curada. Então talvez essa injeção deixe a Nezuko mais forte do que ela já é, e talvez se ela adquira alguma habilidade de Oni, talvez, ou só cure a perna dela que foi ferida. Mas a gente assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo e no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?